Olá, amigos. Bem-vindos à nossa terceira aula do curso preparatório para a primeira fase do exame da ordem da matéria de Direito Internacional Privado. Na aula passada, eu tratei com vocês sobre Convenção da Apostila e nessa aula vamos tratar sobre outra convenção, também editada pela Conferência de Haia e que também já caiu na primeira fase do exame da ordem. Ao final da aula, vamos resolver essa questão juntos. Beleza? É a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Vou diminuir o tamanho da minha imagem e vamos começar. Bom, nos últimos anos, houve um aumento significativo do número de casais de diferentes países, de diferentes nacionalidades. E fruto dessa união, vieram ao mundo muitas crianças, filhos desses casais, e que no decorrer da vida conjugal, seja pelo desgaste da vida conjugal ou até pelo divórcio, essas crianças foram ilicitamente transferidas de um país a outro. Percebe que eu usei o termo transferência ilícita e não sequestro. O nome em si, Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, não é tão bem traduzido do inglês abduction, porque nesse caso, que trata a convenção, são casos de transferência ilícita, e não casos de sequestro, como a gente conhece, que o criminoso pede uma recompensa à família da vítima, enfim. A convenção não trata sobre esses casos. A convenção trata sobre transferência ilícita de crianças ou adolescentes pelo pai ou pela mãe, E essa convenção visa facilitar o retorno dessa criança a quem tem o dever de guarda da criança ou adolescente. A convenção trata sobre os aspectos civis do sequestro internacional de menores. Civis. Como eu disse para vocês, a Conferência de Haia trata sobre temas de direito internacional privado. Os menores considerados na convenção são menores de 16 anos, não 18. Isso é um ponto muito importante da gente lembrar, porque às vezes nos reflete o direito brasileiro e a gente pensa na hora de 18 anos. Nesse caso, a convenção trata de menores de 16 anos. Bom, como eu disse para vocês, o objetivo da convenção é a proteção da criança que foi ilicitamente subtraída do país onde mantém sua residência habitual por um de seus genitores. A convenção, enfim, é aplicada quando crianças são levadas ou retiradas pelo pai ou pela mãe em um estado estrangeiro. É bom a gente guardar esses termos, que daí fica mais fácil da gente lembrar na hora de resolver a questão ou as questões que podem cair na prova da primeira fase do exame da ordem. Bom, a regra geral é assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas. A convenção vem justamente para facilitar essa transferência, e ser ágil, no interesse do menor, de não haver, inclusive, a inserção do menor nesse meio novo que ele está. Porque, pensa bem, quanto mais tempo passar, pior para o menor, porque ele vai começar a criar laços afetivos nesse país onde ele está retido ilicitamente. Então a convenção ela visa justamente a celeridade da transferência, do retorno dessa criança. Só que existem exceções. Nós não vamos tratar sobre todas as exceções, porque não há necessidade para a primeira fase do exame da ordem. Mas a principal é quando justamente a criança já está integrada nesse novo meio. Então, o retorno imediato causaria mais dano para a criança do que ela permanecer
onde ela está no momento, e aguardar o trâmite de um processo judicial, né, ou acordo entre o pai e a mãe, né, a quem tem o direito de guarda. Busca-se o retorno da criança ao juízo natural, onde supostamente se discutiria questões referentes à guarda. Então, a autoridade também leva em consideração qual é o juízo que teria a competência para analisar eventual ação que se discute direito de guarda. Outro ponto importante a gente lembrar aqui é que, como se trata de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, a hierarquia normativa dessa convenção é supralegal. Ela é abaixo da Constituição Federal e acima das leis ordinárias e das leis complementares. Acima do ECA, por exemplo, que é uma lei ordinária. Então, a convenção, ela, dentro da hierarquia normativa, ela é superior ao ECA. Isso é importante lembrar para a gente ter noção do tamanho da importância dessa convenção, né, e do necessário respeito à sua aplicação. Procedimento. Justamente com o objetivo de ser célere, a convenção ela delega o poder da comunicação à autoridade central, né, do país signatário. Então, a pessoa ela comunica à autoridade central do desaparecimento da criança, lembre-se sempre, menor de 16 anos, de sua residência, com suspeita de remoção ou retenção ilícita contra um titular de direito de guarda. A autoridade central brasileira é o Ministério da Justiça. Não é mais a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Tá? Recentemente, a autoridade central brasileira foi transferida para o Ministério da Justiça. Tá bom? E aí, a autoridade central ela vai analisar se há hipótese de aplicação da convenção. Tá bom? Ela faz essa análise administrativa, né, do que o comunicante alega. Né? É sempre bom lembrar que cada país tem a sua autoridade central encarregada de dar cumprimento às obrigações impostas pela Convenção. Não as autoridades centrais, não são todos os ministérios da Justiça dos diferentes países. Cada país designa sua autoridade central para tratar sobre a Convenção. Bom, aí vem a comunicação entre as autoridades centrais de diferentes países. Uma autoridade central entra em contato com a outra autoridade central do país onde a criança se encontra. E aí, caso esse retorno não aconteça, seja porque a autoridade central do país não tenha conseguido localizar a criança, enfim, inúmeras justificativas para não haver o retorno da criança, né, o retorno imediato da criança, cabe daí à União, representada pela AGU, ajuizar ação na Justiça Federal, especificamente a ação ordinária de busca, apreensão e restituição de menor. Né? Bom, a competência da Justiça Federal, nesse caso, é estabelecida pelo artigo 109, inciso 3, da Constituição Federal, para dirimir questões sobre convenções, tratados internacionais, é a Justiça Federal, por isso que não é a Justiça Estadual. Então, para as considerações, os pontos mais importantes da Convenção. A aplicação da Convenção cessa quando a criança atingir a idade de 16 anos. Crianças e adolescentes maiores de 16 anos, a Convenção não se aplica. É sempre bom lembrar a idade de 16 anos, não é 18 anos, é 16 anos.
A convenção foi internalizada no Brasil pelo Decreto 3413 de 2000. Eu vou deixar disponível aí embaixo do vídeo para vocês. O material contém comentários a cada artigo da convenção para um estudo mais detalhado. Acredito que não há necessidade de se analisar artigo por artigo, detalhe por detalhe, para a primeira fase do exame da ordem, mas quem tiver curiosidade, eu vou disponibilizar esse material e boa leitura para quem realmente se interessar. Mas, repito, não há necessidade, acredito que não há necessidade para a primeira fase do exame da ordem. A nacionalidade da criança é irrelevante. Para efeitos da convenção, o estado onde a criança se encontra precisa ser signatário da convenção. Mas a nacionalidade não importa. A criança pode ser apátrida, pode ser nacionalidade X, Y, Z, pouco importa. Importa que o estado onde a criança se encontra seja signatário da convenção. Aborda apenas os aspectos civis. O objetivo é regular o melhor interesse da criança que está em um país e é transferida para outro país. Perceba que até os casos de exceção para não transferência imediata da criança, quando solicitado pela autoridade central do país solicitante, perceba que essas exceções elas são baseadas no melhor interesse da criança. Tá? Casos, por exemplo, em que existe risco grave da criança no retorno, né, ao país solicitante, se sujeitar a perigo de ordem física ou psíquica, enfim. Todos esses aspectos eles são considerados na análise pela autoridade do país solicitado, tá? Para deferimento ou não do retorno imediato. Bom, vou fazer um breve comentário a respeito de um caso bem emblemático que aconteceu no Brasil, o caso do Sean Goldman, o menino Sean Goldman. Voltando a essa questão do melhor interesse da criança, esse caso ele ficou lembrado pela forma violenta até que a mídia tratou, né, inclusive de forma muito desrespeitosa à criança, ao Sean, e também pela demora, né, da justiça brasileira em resolver a questão, o que fez com que se perdesse ao longo do processo o real objetivo da convenção, né, que é lidar com esse tema de forma célere, né, sempre com o objetivo do melhor interesse da criança, que nesse caso não foi muito observado, né. A maioria das pessoas se lembra, até porque esse caso repercutiu bastante na mídia, mas é um caso que realmente a convenção não foi muito bem aplicada. Bom, sem mais, vamos à resolução da questão sobre a convenção que já caiu no exame da ordem. Vamos lá. Para aplicação da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, Lígia recorre à autoridade central brasileira quando Arnaldo, seu marido, que tem dupla nacionalidade, viaja para os Estados Unidos com a filha de 17 anos do casal e não retorna na data prometida. Arnaldo alega que entrará com pedido de divórcio e passará a viver com a filha menor no exterior. Com base no caso apresentado, a autoridade central brasileira, letra A, deverá acionar diretamente a autoridade central estadunidense para que tome as medidas necessárias para o retorno da filha ao Brasil. Bom, um olhar não muito atento passaria despercebido pela idade da filha. Observe que ali, no enunciado da questão, consta que a filha tem 17 anos. Como vimos, 17 anos é uma idade que extrapola o limite estabelecido pela Convenção e que, portanto, faz com que a Convenção não seja aplicada.
tá bom? Então, não é o caso da alternativa A. Apesar de conter o rito adequado, não é o caso da alternativa A, porque a filha tem 17 anos. Letra B. Deverá ingressar na Justiça Federal Brasileira em nome de Lígia, para que a Justiça Federal mande acionar a autoridade central estadunidense para que tome as medidas necessárias para o retorno da filha ao Brasil. Não é na Justiça Brasileira que a autoridade central irá ingressar. A autoridade central brasileira, no caso o Ministério da Justiça, entra em contato direto com a autoridade central do país onde a criança se encontra. Como vimos, a Justiça Federal é acionada pela União, representada pela AGU, caso o pedido de retorno não seja acolhido pelo estado onde a criança se encontra. Então, não é a autoridade central brasileira, é o Ministério, é a União, representada pela AGU, que irá ingressar com uma ação na Justiça Federal, como vimos, é a justiça competente para dirimir esses casos. Bom, então não é o caso da alternativa B. Não deverá apreciar o pleito de Lígia, eis que a filha é maior de 16 anos. Bom, nos parece ser a alternativa correta. Alternativa D, não deverá apreciar o pleito de Lígia, eis que o pai também possui direito de guarda sobre a filha, já que o divórcio ainda não foi realizado. Bom, não é esse o motivo, né, pelo qual não deverá apreciar o pleito de Lígia. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, é isso, pessoal, sobre convenção. Acho que esgotamos os principais temas, os principais aspectos. Não tenho intenção de esgotar tudo, até porque isso não é um curso sobre convenção, sobre essa convenção, né, de sequestro internacional de menores. Mas acredito que esgotei os principais aspectos que podem cair na primeira fase do exame da ordem. É isso por hoje. Forte abraço a todos e até mais.